Então essa foi a grande façanha de Tales, né? Tales, ele vai, a pedido do rei do Egito, medir a altura da pirâmide, e para isso ele vai usar o conhecimento que ele já tinha desenvolvido, que são semelhança de triângulos. Então observe aqui, ó, o Sol aqui, ó, projeta essa sombra aqui, ó, tá certo? E aí ele vai usar a proporção entre essa sombra e a sombra aqui dessa estacazinha aqui. E usando essas propriedades de semelhanças de triângulos, ele vai conseguir medir a altura da pirâmide. Essa foi a grande façanha de Tales no Egito. Isso aí vai impulsionar o quê? O seu teorema. O que é o enunciado do seu teorema? No teorema, ele vai dizer que um feixe de retas, atenção, esse aqui é o enunciado desse teorema de Tales, que um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais quaisquer determinam sempre segmentos proporcionais. Ou seja, observe a figura, nós vamos perceber que a reta R, a reta S e a reta T, elas são retas paralelas. Por que são chamadas de retas paralelas? Porque elas têm a mesma distância entre si. Observe que elas nunca se cruzam e elas têm sempre a mesma distância. A inclinação dela é a mesma, tá? Então você vai ver que essas retas elas são paralelas porque elas têm essas propriedades. Já as retas A e as retas B, elas são as retas transversais, que são aquelas retas que cortam as retas paralelas e que se cruzam num pontinho aqui. Você vai ter esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse aqui e esse aqui. Então, o que é que você observa? Que essas retas cortadas pelas transversais, elas vão criar segmentos, os segmentos AB e o segmento DF. Então, você vai perceber que essa razão aqui, ela é proporcional a essa outra razão aqui, que é o segmento BC e o segmento EF, tá? E aí, pessoal, você vai perceber que existem várias outras proporções dentro do teorema de Tales, tá certo? Vamos então perceber aqui, olha. O que a gente percebe? Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá, olha só. A gente vai perceber que esse segmento está para esse, assim como esse aqui está para esse. Forma aí uma proporção, que daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é a proporção. Também, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que esse segmento AB está para BC, assim como esse segmento DE está para EF, também formando outras proporções, tá vendo aqui? Então, eu tenho duas formas de proporções. Eu posso trabalhar a proporção desse para esse e desse para esse, tá certo? Ou, né, como a gente viu aqui ainda há pouco, ou eu posso trabalhar, deixa eu só apagar aqui um pouquinho, essa proporção dessa para essa e dessa para essa. Então, observe aqui, nós vamos ter proporções nos seus segmentos. Então, tenham cuidado quando vocês forem trabalhar com o teorema de Tales, para vocês não fazerem confusão, tá certo, pessoal? Se vocês forem trabalhar, então verifique qual é a proporção que você vai escolher. Você vai escolher trabalhar, montar suas proporções desse segmento para esse e desse para esse, ou, tá? Ou, vamos apagar aqui para a gente poder fazer outra. Ou você pode trabalhar esse segmento para esse e esse para esse. Então, por favor, prestar atenção nisso aí, tá, galera? Vamos continuar, então. Então, para entender o teorema de Tales, é importante saber exatamente o conceito de retas paralelas. Então, eu coloquei aqui para vocês exemplos de retas paralelas. Quando é que duas retas ou mais são paralelas? Quando elas possuem a mesma inclinação, ou seja, tem o mesmo
coeficiente, exemplo, esse ângulo aqui é o mesmo que esse, tá? Além disso, a distância entre elas é sempre a mesma. Essa distância aqui, ó, é sempre a mesma, tá? Então, aqui eu tenho duas paralelas com essa inclinação. E aqui eu tenho 3 paralelas com essa inclinação aqui. Essa aqui está na horizontal, 3 retas paralelas. Por quê? Porque a distância entre elas é sempre a mesma. Não tem, a inclinação permanece igual. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Eu poderia também ter retas paralelas na vertical, assim. Eu poderia trabalhar 2 retas assim. Desde que elas mantenham a mesma distância entre si, elas são retas paralelas, tá ok? Tá claro que são retas paralelas? E é dessa forma que se escreve e se diz que R é paralela a S, tá? É assim que se escreve matematicamente quando as retas são paralelas. Ok. Próximo, outra coisa importante aqui, olha, estou mostrando os pontos importantes das retas paralelas. Exemplo, aqui, observem aqui que eu estou colocando aqui, vamos voltar um pouquinho. Voltando aqui, eu tenho exemplos de retas paralelas, aqui, ó. Tenho 2 retas paralelas na inclinação horizontal, na inclinação oblíqua e aqui na inclinação vertical. Então, essas são retas paralelas, observe aqui, ó. Não apresentam pontos entre si, possuem a mesma distância entre si. Então, retas paralelas são isso. Essas são as propriedades das retas paralelas. Bom, o teorema de Tales fala também de retas transversais, né? E aqui eu tenho 2 exemplos de retas transversais. Observe que aqui eu estou definindo o que são retas transversais, tanto aqui como aqui. Leiam e percebam aí. Retas transversais são retas que cruzam um par ou mais de feixes de retas paralelas. Então, você observa aqui que essa reta R aqui, ela é transversal a essas retas aqui, A, B, C e D. E que essa reta aqui, T, ela é transversal às retas R e S, que são paralelas, tá? Então, já sabem a definição de retas transversais, que é importante para entender o teorema de Tales. Outra coisa importante para entender o teorema de Tales é a ideia de proporção. Então, é necessário que a gente compreenda o que é uma proporção. Primeira coisa, proporção é uma igualdade, vamos voltar aqui um pouquinho. Proporção é uma igualdade entre razões. E o que é razão? Razão, gente, é a divisão entre grandezas, iguais ou diferentes. Então, exemplo aqui. Eu tenho que 2 dividido por 4 é exatamente igual a 3 dividido por 6, que é exatamente igual a 4 dividido por 8. Isso aqui juntos formam uma proporção. Por quê? Porque proporção é uma igualdade entre razões. Então, eu tenho uma igualdade, aqui é igualdade, entre essas razões aqui. E o coeficiente de proporcionalidade é meio, ou seja, 4 é a metade de 8, 3 é a metade de 6 e 2 é a metade de 4. Então, isso é uma proporção. Eu vou dar mais umas ideias de proporção para ficar bem mais claro. Vamos continuar. Aqui, ó. Aqui eu estou definindo o que é razão. Porque para entender o que é proporção, tem que saber o que é razão. Então, razão entre A e B é a divisão de A por B. Tá certo? Aí eu tenho alguns exemplos aqui, ó. 2 dividido por 5 é uma razão. 3 dividido por 6, que é igual a 1 a meio, também é uma razão. Aqui já tem uma proporção, porque é 2 razões. E aqui eu estou dizendo que 4 está para 8, assim como 1 está para 2, que também aqui já formei uma proporção, porque eu tenho uma igualdade entre razões. Ok? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais sobre proporção, né? Quando se fala em proporção, nós vamos trabalhar com algumas palavras que é muito próprias do assunto proporção, que são os extremos e os meios. Observe aqui, olha. Vou pegar a canetinha para a gente olhar direitinho. A está dividido para B e C está dividido para D. Aqui eu tenho o quê? Uma proporção.
Porque proporção é uma igualdade entre razões. Então, eu tenho a razão AB e a razão CD. Que eu também posso escrever dessa forma aqui para entender que B e C são chamados de meios, porque ficam no meio aqui, ó. E que A e D são chamados de extremos dessa proporção. Então, a propriedade fundamental da proporção tem esse enunciado aqui, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá certo? Então, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Observe o que quer dizer isso. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui, para a gente fazer algumas anotações importantes. Toda vez que você tem uma proporção, o que é que vai acontecer, pessoal? Se você tem uma proporção, você pode aplicar essa propriedade aqui. O que diz a propriedade? A propriedade diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, isso quer dizer exatamente isso, tá? Que B vezes o C é exatamente igual a A vezes o D, ou vice-versa. Essa é a propriedade fundamental das proporções, tá certo? Vamos à próxima. E aqui eu estou mostrando mais uma vez, né, o que é uma proporção. Olha a propriedade fundamental aqui, gente, ó. Numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Isso aqui é uma proporção. Nós temos uma razão aqui e temos outra razão aqui, tá certo? Então, se é proporção, eu posso aplicar a propriedade fundamental. Qual é a propriedade fundamental, pessoal? Que 2 vezes 6, deixa eu colocar um pontinho aqui, exatamente, deixa eu colocar o 6, igual a 3 vezes o 4, né? Então, se existe uma proporção, essa igualdade, esse 4 ficou meio feio, deixa eu dar uma melhorada nesse 4, só um minutinho, né? Porque vai dar 12 certinho, 2 vezes 6, 12, e 3 vezes 4, 12. Então, tá aqui a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos ou vice-versa. Ok? Vamos continuar. Agora, eu vou dar uma ideia para vocês de proporção através de imagens, porque às vezes fica mais fácil, com uma imagem, você entender o que é proporção. Exemplo, olha esses 2 barquinhos aqui. Esses 2 barquinhos aqui, você vai perceber que esse barquinho azul aqui, ele é a redução do barquinho vermelho, ou que o barquinho vermelho é a ampliação dele. Então, se você perceber, o barquinho azul é formado de 1, 2, 3, 4 quadradinhos embaixo. E o vermelho aqui, ó, é mais quadradinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, não é 6, é 1, 2, 3, 4. Esses 2 pedacinhos aqui vai dar 5. Aqui vai ser 1, 2, aqui vai dar 3. Ou seja, esse espaço aqui, gente, olha, esse espaço aqui está para esse tamanho aqui, ou seja, a altura desse barquinho azul está para a altura do barquinho vermelho, assim como a largura desse barquinho aqui está para a largura desse barquinho aqui. Então, esse barquinho aqui maior, ele vai ter 8, tá? Ele vai ter 8, esse barquinho. Deixa eu dar só uma apagadinha aqui para explicar melhor para vocês. Bora aqui dar uma apagadinha para não ficar muito confuso. Tá? Observe. Aqui você vai ver que tem 1, 2, 3, aqui ó, tem 8. Então, eu digo que 8, isso aqui é pro barquinho, pessoal. 8 está para, aqui tem 6, olha, aqui tem 6, ó, tá vendo? 6 aqui. Então, essa largura aqui é 8, e essa aqui é 1, 2, 3, 4. 8 está para 4, assim como, olha, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, assim como 6, está para, olha só, a altura desse é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a altura desse que é 3. Vocês estão percebendo aqui? Então, aqui eu tenho o quê? Uma proporção. 8 está para 4, assim como 6 está para 3. Ou seja, esse barquinho é proporcional a esse.
ou em outras palavras, eu vou dizer que o barquinho azul é semelhante ao barquinho vermelho. Por que é semelhante? Porque ele mantém as mesmas formas, as mesmas propriedades, e isso leva com que os seus lados correspondentes sejam proporcionais. Então, aqui também você tem outra ideia de proporção. Observe, 1 está para 3, assim como 5 está para 15. E aqui nessa imagem aqui, pessoal, do cachorrinho, você vai perceber também proporção, tá? Aqui você vai ter, observe, aqui na testinha do cachorro, que você vai ter o quê? 10, e aqui você vai ter o quê? 15. Então, você vai dizer que 10 está para 15, assim como, tá? Tá um pouquinho bagunçado. Assim como, tá bem aqui, olha. Tá bem aqui, ó. 10 está para 20, tá? Ele tá trabalhando nessa proporção, de um cachorro para o outro. Assim como 15 está para 30. Se você fizer também, conforme eu fiz aqui, vai dar do mesmo jeito. Vai mostrar que essas figuras são proporcionais, que essas figuras são semelhantes, porque uma é ampliação ou redução de outra. Ok? Vamos então ao próximo. Mais uma vez aqui eu vim mostrar para vocês a ideia de proporção através de figuras. Essa figura 1 da borboleta, ela é proporcional ou semelhante à figura da borboleta maior. E aqui tá as dimensões dela. A altura daqui, ó, essa altura é aqui, ó, 2,5. E a largura dessa daqui é 3, aqui, ó. Na maior, que é a ampliação da menor, a altura aqui, ó, é 5 e a largura aqui é 6. Então, você pode montar essa proporção aqui, ó. Você pode dizer que a altura dessa está para essa, assim como a largura dessa está para a largura dessa outra figura. Ou você pode trabalhar também a dimensão largura e altura para a largura e a altura dessa. Pode montar outro tipo de proporção também. Então, gente, essa é a ideia de proporção entre imagens. Agora eu vou dar para vocês uma definição, só para ficar um pouquinho mais claro. Observe aqui nessa imagem, observe aqui, ó, tem a definição de figuras semelhantes. Duas figuras são semelhantes quando elas têm as mesmas formas, tá? Com medidas correspondentes congruentes. Ou seja, quando uma é a ampliação ou a redução da outra. Isto significa que existe uma proporção constante entre elas sem ocorrência de deformação. Ou seja, essa menina aqui, ela não está mais gorda nem mais magra que essa. É a mesma figura, só que uma é reduzida e a outra é ampliação, tá? Diferente, eu posso dizer então que essas figuras são semelhantes, né? Diferente dessa próxima aqui, que você vai perceber que essa imagem aqui não são semelhantes. Observe, essa aqui, esse cachorrinho, parece um pouquinho mais gordinho do que esse aqui. Por quê? Porque não são figuras proporcionais, não são figuras semelhantes. Tá? A relação entre altura e comprimento não é proporcional à altura dessa e o comprimento dessa. Se você for pegar a régua e fazer as medições, você vai perceber que não forma uma proporção, que o produto dos meios pelos extremos não ocorre. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro essa questão, para a gente poder compreender melhor o teorema de Tales, compreender o que são paralelas, compreender o que são retas transversais e compreender a ideia de proporção.